Olá, meus queridos, minhas queridas, espero que vocês tenham passado bem. Hoje nós estamos falando sobre a questão do aquecimento global. E o aquecimento global é um fenômeno natural, porém, ele tem sido agravado, acelerado e intensificado pela ação humana desde o processo de revolução industrial, que proporcionou uma ação ao homem, né, uma capacidade de mudar o seu meio, que até então na história da Terra e da humanidade não havia acontecido, né? E com os processos industriais nós começamos a produzir poluição, e essa poluição na forma principalmente de gases, né, da emissão da queima de combustíveis fósseis. Eles intensificam um efeito que ocorre, que é natural e necessário, que é o aquecimento global. O aquecimento global seria um mecanismo natural de manutenção ou de equilíbrio térmico da Terra. Então, nós precisamos, por exemplo, durante o dia, a gente controlar a quantidade de energia que chega até a nossa superfície, e a partir disso, né, você mantém aí uma temperatura que as formas de vida possam sobreviver. Então ela não aumenta tanto, né? Existe um filtro aí. E também durante a noite, né, esse aquecimento ele é mantido, né, e vai perdendo gradativamente à medida que a noite progride. Ele vai diminuindo a temperatura até o nascer do Sol. Se não fosse o aquecimento global, a gente teria dias escaldantes, né, com temperaturas superiores a 50 graus, e durante as madrugadas temperaturas negativas, a menos de 10, 15 graus. E isso impossibilitaria qualquer forma de vida na superfície da Terra. Então nós temos atualmente uma situação em que há um desequilíbrio nesse mecanismo natural, em que está sendo retida uma quantidade de calor muito maior do que aquela que deveria. E outros processos climáticos estão se alterando em consequência disso, né? Então, você tem chuvas em excesso em determinados locais, ou secas muito rigorosas em outras. Você tem o degelo das calotas polares e das neves que ficam no alto das montanhas geladas. Tudo isso vai alterando de forma global movimentos de massa de ar, as correntes marítimas, e isso afeta diretamente a vida de forma geral, né, promovendo uma extinção em massa de espécies, né, que vai prejudicar em especial a nossa. Então o nosso estudo hoje é sobre essa questão, e aí a gente passa para as atividades, tá? Tudo de bom para vocês, uma boa semana. Na questão 1, pense na realidade do lugar em que você vive, nas suas consequências, nas suas ações cotidianas. O que você pode fazer para colaborar para a redução do aquecimento global? Uma boa pergunta. Embora uma atitude individual não vai alterar a questão do aquecimento global, a gente tem que desenvolver uma cultura, né? E a cultura ela começa de ações individuais mesmo, né? Então, por exemplo, uma questão é o consumismo. A gente consome de forma compulsiva, né? Isso tem muito a ver com o nosso lugar na sociedade, com a nossa alta ou baixa estima. Nosso consumo muitas vezes é guiado pela mídia, né? Principalmente agora que estamos nas redes sociais, em que você tem toda uma tecnologia atrás da sugestão de consumo de produtos que muitas vezes você nem pensaria em consumir. Então são geradas necessidades a todo momento, né? E é interessante você tomar uma atitude crítica, né? Consumindo, pensando se aquilo que você consome é realmente necessário, se ele é significativo, ou se aquilo está sendo apenas um apelo, né, ao seu emocional, à sua necessidade de inclusão na sociedade, ou um determinado grupo, né? Então, consumir com consciência aquilo que é necessário, né? Promover o máximo que for possível da reciclagem de elementos, né? Plásticos, metais, vidros, porque isso tudo economiza energia, economia recursos naturais, e em consequência disso pode também diminuir a emissão dos gases, né?
Agora nós estamos tendo aí tecnologia de transportes com energia elétrica, né? Tenho visto muito patinetes, bicicletas, né, que são mais acessíveis ao nosso nível social. Isso é muito importante, né? Porque você pode ir para a escola ou para o trabalho utilizando energia solar. A outra forma de energia, né, que a gente poderia implantar para diminuir essa questão também de emissão de gases é a adoção cada vez maior da energia elétrica em nossos lares, que vai diminuir o consumo, né? Como eu já disse, você adotando uma bicicleta elétrica, por exemplo, você pode carregar ela na sua casa, a bateria, e com energia do sol. Isso diminuiria drasticamente a utilização de combustíveis fósseis, né? Gasolina, né? De modo geral aí, e isso com certeza vai afetar o aquecimento global, né? Então são atitudes, são situações que você pode estar planejando a curto, médio prazo ou até longo, em que você vai contribuir com a diminuição desses gases e exigir, né, da nossa sociedade através de participação política, de consumo consciente e também essas empresas que não se propõem, né, a um consumo, um processo mais limpo, né, um processo industrial mais limpo, reduzindo esses gases ou não promovendo atitudes como reciclagem ou uso de materiais recicláveis, você também pode escolher não consumir produtos dessas empresas, o que seria também muito importante, porque é isso que faz uma empresa mudar realmente na sua postura, a perda de mercado. Então você tem um poder e uma capacidade de ação, tá? Quanto indivíduo, mas principalmente afetando a sua sociedade, tá? Na sua conduta, na sua opinião e nas suas exigências. É isso aí. Tudo de bom. Na questão 2, né, nós temos um gráfico aí, os maiores emissores de dióxido de carbono do planeta, megatoneladas, né, de CO2 por ano. Bom, aí você percebe que os maiores resultados, eles são principalmente de países muito industrializados, a China, os Estados Unidos, a União Europeia, né, são os maiores centros de produtos, de atividade industrial que nós temos no planeta. A Índia tem uma população absurdamente grande, com condições assim bem limitadas no controle de poluição da sua população de modo geral. E aí você vai ter na Coreia do Sul um pouco mais lá embaixo, que é importante centro industrial também, mas que tem uma participação bem menor que as outras, mas tem uma participação aí que foi apontada. A Arábia Saudita, né, e o Irã são países produtores de petróleo, e aí vocês veem aí o resultado. O Canadá também é bem industrializado, tem importantes sedes de empresas lá. Então aí você percebe que ou você tem um processo industrial bem intenso, o refinamento da indústria, o refinamento do petróleo, que também é uma indústria, tá? Aí na questão, vamos ver o que ela está pedindo para nós, né? O que se pode concluir em relação ao ranqueamento dos maiores emissores de CO2? Né? É aquilo que eu acabei de dizer para você. A intensa atividade industrial e urbana, tá? Os primeiros, com exceção da China, que tem centros urbanos importantes, mas são centros concentrados, né? São megacidades, mas que não é todo o território, não é igual no território, mas é uma população urbana e muito industrializada, tá? É o que dá para observar nesse ranking. Na questão 3, né? O efeito estufa, segundo as teorias mais aceitas pela comunidade científica, vem contribuindo para a elevada média das temperaturas no planeta. Esse fenômeno é um processo, né? Ele é um processo que é natural, porém, ele tem sido intensificado pela ação humana a partir da Revolução Industrial. Então, nós temos aí a letra A como uma resposta viável para nós aí, tá?
Essa aí é a nossa visão. Então é um processo natural, ocorre, né, desde a formação da atmosfera, você tem isso, quer dizer, bem antes da existência da humanidade. Porém, a partir do século XVII, nós temos aí, através da Revolução Industrial, uma grande produção de gases que aumentam esse efeito estufa, e esse efeito estufa tem tido consequências gravíssimas para o clima e para a biosfera. Tá? É isso aí. Na questão 4, né, discutindo sobre a intensificação do efeito estufa, né, Francisco Mendonça afirmava, isso aqui é um trecho tirado de um livro, né, que se chama Climatologia, editora Oficina de Textos. A conservação do calor na troposfera ocorre a partir da perda de energia da superfície terrestre. Esta, ao se resfriar, emite para a atmosfera radiações de ondas longas equivalentes à faixa do infravermelho, caracterizadas como calor sensível, que são retiradas pelos gases de efeito estufa. O dióxido de carbono, CO2, é o principal gás responsável em reter o calor na baixa atmosfera, mas o vapor d'água, o metano, a amônia, o óxido nitroso, o ozônio e o clorofluorcarbono, conhecido como CFC, que destrói a camada de ozônio na troposfera e estratosfera, também são gases causadores do efeito estufa. Além desses gases, a nebulosidade e o material particulado em suspensão no ar são importantes contribuintes no processo de aquecimento da troposfera, uma vez que também atuam como barreira à livre passagem das radiações infravermelhas emitidas pela superfície. Aí termina o texto, mas eu tenho uma observação a fazer sobre o texto. Ele acrescentou uma informação que não costuma ser muito comum discutirmos em sala de aula, nos livros didáticos, tá? Que é quando ele fala que material particulado em suspensão no ar são importantes contribuintes para o processo de aquecimento da troposfera. O que é isso? É poeira. Tá? Como nós fazemos principalmente no nosso país uma agricultura comercial em que a gente ara terras imensas, né, para atividade de monocultura, o vento ele é um elemento erosivo. Então quando vem aquele vento e o solo não tem nenhum tipo de proteção, a floresta não existe mais, o vento eleva aquelas partículas que estão na superfície desse solo que foi arado, que foi preparado, né, para fazer o plantio, e essas partículas são levadas até a troposfera, e isso também aumenta o aquecimento global. Essa é uma informação que é pouco comum ser oferecida nos livros, tá? Também a nossa atividade econômica agrícola pode intensificar também essa questão, além do fato de que a luz solar ela chega no solo, ela reflete de forma diferente do que fosse uma floresta, né? Então emite muito mais ondas de calor um solo arado do que uma floresta, tá? Então vamos à questão agora. A partir da leitura do texto, conclui-se que as ondas que causam efeito estufa se constituem principalmente de curta frequência, como o raio-x. Não é isso, tá? Apenas gás carbônico é capaz de reter calor suficiente para gerar o efeito estufa. Não, ele cita inúmeros fatores. C. O efeito estufa envolve apenas as camadas externas que compõem a atmosfera. Não, é um processo que é emitido na superfície e vai até a troposfera. Gases lançados na atmosfera por atividades humanas, como indústrias, pode interferir na maior intensidade do efeito estufa. Com certeza, isso ocorre. Tá? A nossa resposta correta para a questão aqui seria a letra D. Tá? Desejo a vocês uma excelente semana, a gente continua aí disponível. Qualquer coisa é só procurar que a gente atende vocês, tá?